Pai do Senhor Jesus Cristo, amados, chegamos à nossa segunda mensagem e que alegria imensa nós estamos. Primeiramente em proclamar a palavra de Deus, aos nossos corações, uma mensagem poderosa que Ele já trouxe para nós. Fica atento aí, fica até o final e deixa essa palavra entrar em seu coração. Então vamos para a palavra? Lucas capítulo 19, a partir do versículo 6, que fala assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que o viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, o restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Queridos, aqui nós vemos uma mensagem onde fala de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um cobrador de imposto, e que nos leva a pensar sobre isso. A história nos conta de um homem que o seu trabalho era cobrar impostos. E isso nos leva a pensar por qual motivo Zaqueu ele teve que se arrepender. Qual o sentido disso? Só que Zaqueu ele não era justo ao cobrar o que era para ser justo. Ele cobrava além daquilo que era para ser justo. Por isso que as pessoas não gostavam dele. Por isso que Zaqueu não tinha amigos, por isso que Zaqueu não tinha partidos. Porque o que ele fazia não era justo aos olhos do povo. E de muitas das vezes em nossas vidas vem muitas coisas como injustiça para nós. Sim, isso é fato, isso é verdade. Mas isso não nos leva a sermos injustos com os outros ou para com os outros. E para nós entendermos melhor e buscar no Senhor esse entendimento, quando Zaqueu sabe que Jesus ia passar por ali, quando Zaqueu ouve o nome de Jesus, que ele fazia prodígios e milagres, em Zaqueu vem algo no seu coração, que ele desejou ver Jesus. Em seu coração vem tocando algo em querer conhecer quem era aquela pessoa. E Zaqueu ele corre, sobe em uma árvore e lá de cima ele vê Jesus passando. E o mais incrível disso é que Jesus olha para Zaqueu em cima daquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu quero estar em tua casa. E quantas das vezes Jesus não vem em nossas vidas? Quantas das vezes Jesus não ministra algo em nossos corações, querendo entrar em nossa casa, querendo entrar em nossas vidas? E muita gente deixa o tempo passar, deixa o tempo correr, e esquecemos de que Jesus Cristo ele veio para nos dar algo muito maior e muito melhor aqui. Jesus veio para nos dar uma vida abundante, uma vida de graça com Ele. Sendo exemplar para a gente, específico mais ainda, Jesus veio para nos dar uma vida eterna. E quando Zaqueu ele desce, Jesus se assenta em sua casa, e antes de Jesus falar alguma coisa, Jesus pedir alguma coisa a Zaqueu, Zaqueu disse: Senhor, tudo aquilo que eu roubei, eu vou restituir 10 vezes mais. Zaqueu automaticamente ele se arrepende de tudo que ele fez, de toda injustiça que ele cometeu. E ele olha para Jesus e diz: eu vou dar 10 vezes mais de tudo que eu peguei, de tudo que eu roubei. E
quantas pessoas também não fazem isso? E quantas pessoas não traem? Quantas pessoas não culpam? Quantas pessoas com injustiça? Eu não vou falar de grandes coisas, eu estou falando das menores coisas. Quantas pessoas não culpam alguém? Quantas pessoas não culpam por interesse? Quantas pessoas não querem arrancar por interesse? Mas Jesus tem algo novo para nossas vidas. Ele diz que Ele veio buscar e salvar aquele que se estava perdido. E quantos ainda estão perdidos? Quantos ainda não buscam o seu querer, perdido nesse mundo? Quantos ainda não olham para este mundo pensando que tem algo para alcançar aqui? Mas a palavra do Senhor nos traz claramente que Jesus ele veio para nos buscar, veio para salvar o que está perdido. E quando a gente se encontra em Cristo, quando nós se encontramos em Jesus, querido, nós nos achamos nele. E essa é a melhor maneira, a melhor fase de nossas vidas. É quando nós pensamos que nós estamos perdidos e Jesus vem e nos encontra. E Ele nos resgata. Ele nos transforma de dentro para fora, para trazer sobre nós algo maravilhoso, renovador sobre as nossas vidas. Se tem algo que é necessário para mim, é necessário para você, nós entendermos que Deus, Ele quer nos resgatar, que Deus quer que nós sejamos seus amigos, que Deus quer que nós voltemos para Ele. E nós só fazemos isso quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, quando nós reconhecemos que o Filho de Deus, Ele desceu de sua glória, Ele se despiu de sua glória para vir a este mundo, Ele se transformou em homem para mostrar para nós homens que Ele é o próprio Deus. E nos ensinou grandemente, e nos ensina até hoje grandemente, como nós devemos nos lidar dia após dia, como seres humanos, como os filhos de Deus, como criaturas que ainda estão perdidas neste mundo e precisam ser alcançadas através da palavra do Senhor. É a maior alegria quando um pecador se arrepende. Existe uma alegria enorme quando eu me arrependi dos meus pecados, me arrependi dos meus atos, porque eu estava perdido e Jesus me encontrou. E quando eu entreguei minha vida para Ele, foi uma maior alegria nos céus, porque há uma festa enorme nos céus quando um pecador se arrepende, quando o filho está perdido e volta para a casa do Pai, quando o filho está perdido e se encontra com o Pai. Não existe uma alegria maior do que essa. Nós temos paz neste mundo, de viver neste mundo em paz, de queremos estar próximo do nosso Senhor Jesus Cristo, de queremos ter Ele cada dia mais. E Zaqueu se viu que ele estava errado, o que ele estava fazendo estava errado, o que ele cometia do que era necessário estava errado. Zaqueu olhou para dentro dele e se analisou: Jesus, o quanto eu estou errado, o quanto eu fiz errado. E Zaqueu percebe que ali, aquele homem, Jesus Cristo, preencheu a paz que ele tinha. Já parou para pensar que Zaqueu ele não tinha amigos? Já parou para pensar que a única coisa que Zaqueu pensava era nas suas riquezas, nos seus bens? Zaqueu ele tinha tudo, Zaqueu ele poderia comprar de tudo, só que uma coisa só Zaqueu não poderia comprar: a paz dentro do seu interior. Zaqueu não tinha como encher o que estava vazio por dentro. Zaqueu não tinha como encher o que estava vazio na sua mente. Mas quando ele disse: eu vou me encontrar com ele, eu quero conhecer esse homem, o que é que esse homem faz, eu quero ter um encontro com ele, então eu vou, nem que eu suba em um muro, nem que eu suba em uma árvore, já que eu desci subindo numa árvore. E quando chega lá, quando ele vê Jesus, e ele nem precisou de dizer nada a Jesus. Jesus diz: eu vou para a sua casa, eu vou estar com você lá. Jesus ele quer estar com você. Jesus ele
quer que você dê a oportunidade de você se encontrar com Ele. Que você tenha em seu coração essa oportunidade de deixar Jesus entrar dentro de sua vida. Muitas vezes você está cansado, sobrecarregado de muitas coisas. Muitas vezes você olha para um lado, olha para o outro e não consegue entender o que está acontecendo. Porque dentro de você não existe paz. Dentro de você não tem um descanso. E só quem traz esse descanso para nossas vidas é Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E Ele traz essa luz, Ele traz essa paz nos nossos corações. E eu quero lembrar, queridos, porque no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, junto com o Pai, junto com Deus. Aquele que está perdido, se olhar para Jesus, vai ser salvo. Aquele que está perdido, se guiar seus olhos para Jesus, querido, você vai ser encontrado. Se você começar a olhar para Jesus Cristo, querido, você vai ter algo grandioso e maravilhoso. Porque o Filho do Homem se desceu da sua glória, morreu numa cruz, para te libertar, para te salvar, para mostrar para você que em você há uma chance de você reviver novamente. Esse mesmo encontro que Zaqueu teve, eu também falo de um homem também que teve um encontro com Jesus. Nicodemos também foi até Jesus e disse: como é que eu posso nascer de novo? E Jesus disse: aquele que tem que nascer de novo, do Espírito e da água. Nicodemos se acha com Jesus e diz: como que eu posso nascer de novo? Será em vão que eu hei de entrar novamente de dentro da minha mãe para dizer? Não, é no Espírito Santo. É necessário entender que nós temos que nascer de novo, e arrepender dos meus pecados. E o Deus Todo-Poderoso nos guiará em seu caminho, nos levará no seu caminho. E o Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos transformar de uma plenitude maravilhosa. Entenda que quando Adão ele cai, foi exercido o pecado, habitou em nós o pecado. E essa primeira queda aconteceu no Éden, mas o que aconteceu através de Jesus Cristo, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio para nos dar uma vida abundante. Ele morreu a morte de cruz para restabelecer para nós a graça e a misericórdia de Deus. E o alvo somos nós. O alvo é eu e você. Jesus nos quer próximo dele, Jesus nos quer perto dele. João 14,6, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Zaqueu viu que naquele homem tinha algo diferente. Zaqueu viu que aquele homem tinha um caminho verdadeiro. Zaqueu viu naquele homem que tinha uma vida verdadeira. Zaqueu viu naquele homem que tinha um caminho verdadeiro. Porque ele disse: eu darei tudo aquilo que eu peguei e restituirei 10 vezes mais. Querido, eu quero falar para você que não se prenda em deixar que Jesus transforme sua vida. Queira ter esse encontro, queira buscar Ele, queira estabelecer em Cristo a sua vida. No Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Mas tudo aquilo. Deixa eu abrir aqui para você, para a gente ler. João 1 vai dizer assim, versículo 12: mas a todos os quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem que crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa compreender que Jesus
Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus. E esse arrependimento, querido, ele tem que sair de você. Ele tem que vir de você. Porque em nenhum momento Jesus ele vai nos abandonar. Em nenhum momento Jesus vai nos deixar. Ele só quer que nós confessamos os nossos pecados. Ele só quer que nós falamos para Ele: Senhor, eu te quero. Eu quero deixar a minha vida em Tuas mãos. Eu preciso restituir cada vez mais, Senhor. Primeiro a minha vida com o Senhor, a minha comunhão com o Senhor. Eu preciso olhar para mim como pecador e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso analisar em mim, em meu coração, na minha mente, de entender que só o Senhor pode trazer o que eu quero, que é essa vida eterna, que é essa paz eterna. Então, não é hora de eu buscar as necessidades, não é hora de eu buscar o Senhor. Era nós buscarmos a Deus, era nós buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, você pode estar enfermo, você pode estar doente, você pode ter uma mente pesada, você pode ter cometido algo em sua vida, alguém pode ter cometido algo com você, mas Deus ele quer trazer sobre você uma transformação, uma renovação. Ele quer renovar a sua vida, Ele quer trazer você para perto dEle. Mas eu pequei, eu matei, eu adulterei. Isso não importa. O que importa é que Deus quer trazer para você uma graça. Mas eu vivo uma vida de adultério. Isso não importa. O que importa é que Deus quer trazer você para perto dEle. Mas eu minto, eu erro. Isso não importa se você se arrepender. Se você ver como Zaqueu viu em Jesus, que tudo que estava errado em Zaqueu, Jesus transformou. Você também vai entender que Ele pode fazer na sua vida. Mas eu traio minha esposa. Não importa, importa você se arrepender e voltar novamente para Ele. Reconciliar-se com o Senhor. Querido, e quando eu entreguei minha vida a Cristo, uma coisa muito importante, quando nós vivemos as nossas vidas, as nossas maneiras, quando eu vivia da minha maneira, sem entender quem era Cristo, a gente só ouve falar de Deus, um Deus tremendo. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas quando no momento que você é jovem, você começa a chegar uma palavra mais forte no seu coração, a mostrar algo diferente, além de Deus, um Deus que revela um filho, um Deus que manda um filho para morrer pelos meus pecados, para morrer pelo tudo que eu tenho cometido. Quando eu comecei a entender isso, existe algo a mais além do que eu vivo. Eu quero trazer para vocês algo muito importante. Eu quero que vocês guardem seus corações. Que cada vez mais que você entra e se aprofunda no Senhor, Ele vai falar mais sobre você. Mais sobre nós Deus vai falar. E eu lembro que antes de eu entrar, de eu entregar minha vida a Jesus Cristo, eu tinha um ótimo emprego, trabalhava, vamos dizer, um dos meus primeiros empregos, eu trabalhava com internet, né, e telecomunicações, e daí então, de tantas coisas acontecerem, foi um momento que Deus começou a ministrar em meu coração. Foi um momento que Deus começou a trazer pessoas para falar deles para a minha vida. Eu já não me enxergava mais nesse mundo, porque você vê um jovem onde você vê nos dias de hoje a gente vê tantas coisas, mas já antes já acontecia muitas coisas, mortes,
prostituições, abandonos, vidas sendo ceifadas. Isso a gente começa a enxergar. E eu me perguntava, Deus, por que eu aqui? Qual o sentido de eu ter nascido? Por qual motivo eu nasci se o mundo ele já está tão perdido nisso? E foi o momento que Deus começou a falar comigo. Foi o momento que Deus começou a mostrar que além da morte existe algo maior. Existia algo maior para você também. E quando eu passei por todos esses abalos, tudo isso que vem na minha vida, não tem e não vai testificar o que Deus está fazendo, o que Deus fez nos dias de hoje. Porque Ele é tremendo, Ele nos resgata, Ele nos tira do lado Ele nos tira do mais profundo poço e nos ergue novamente e nos traz novamente para perto dele. Então, se há algo na sua vida não está dando certo, olha para Jesus, olha para Ele. E eu comecei a olhar para Jesus. Eu comecei a ir à igreja, eu comecei a frequentar a igreja. E daí então foi acontecendo cada vez mais coisas. Por quê? Porque o inimigo ele não quer que a gente voltemos para o Senhor. Porque Deus, quando Deus tem um plano na vida de alguém, vai acontecer de tudo, querido. Vai acontecer de tudo. Mas Deus, Ele está com a mão dele no controle sobre todas as coisas. Então, de tudo que foi passado, tudo que foi vivido, a melhor coisa é viver junto com Deus. A melhor coisa é viver junto com o Pai. Não se desespere. Quando você chegar no momento da sua vida, acabou para mim, não. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para Ele. Começa a enxergar a grandiosidade de Deus. Olha o quão Deus é grande. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus cuida tão bem de nós. Olha como Deus Ele revela para você as maravilhas de todos os dias. Olha as bênçãos que Deus te dá. Mas entre no Senhor. Se achegue ao Senhor. Ele não vai limitar o seu amor por você. Porque em Romanos diz que todos são pecadores. Não há um justo sequer neste mundo. E não existia antes. Todos são pecadores. E carecemos da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ele é sublime. Ele pode restaurar. Ele pode salvar. Ele pode te libertar. Ele pode arrancar as maiores dores do seu coração. Ele pode trazer um fardo leve para você. E esse fardo está em Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você querer buscar algo, não busque em alguém, não busque em coisas. Lembra, Zaqueu poderia comprar tudo, mas quando Zaqueu viu Jesus, ele disse: eu não tenho nada, tudo que eu pensava que eu tinha não é nada. E às vezes a gente pensa assim: posso ter tudo, mas vivemos um vazio eterno dentro de nós. Querido, que você que está do lado dessa tela, e eu que estou sendo ministrado por essa poderosa palavra também, você se encontre com o Senhor. Não importa onde você esteja. Se você vê que na sua rua, no seu bairro, na sua cidade tem uma igreja, vai até ela, visita, deixa Jesus entrar em tua casa, deixa Jesus entrar na porta do teu coração, abre a porta do teu coração para que Ele entre, para que Ele faça morada em sua vida. Ei,
Jesus disse: Zaqueu, vou à tua casa. Zaqueu desceu depressa, correu e abriu a porta da casa dele. E além disso, mais ainda, Zaqueu abriu a porta do seu coração. E Zaqueu abriu a sua boca e disse: Senhor, eu me arrependo. A partir do momento que ele disse: eu vou dar 10 vezes mais, eu vou restituir 10 vezes mais. E houve arrependimento, houve salvação na casa de Zaqueu. Então essa palavra também, ela pode chegar no seu coração e dizer: tem uma salvação para a sua casa também, tem uma salvação para você também. Que o Todo-Poderoso, nosso Deus eterno, fale grandemente através dessa mensagem, que essa mensagem toque seu coração. Que você, amado, jovem ou já vai ouvir essa palavra, deixe o Senhor fazer morada, entregue sua vida a Jesus Cristo e deixe que Ele lhe conduza diante de todas as coisas. Que assim o Deus Todo-Poderoso os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.